Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico, tipo videoteca, para que no final você tenha um comentário de todos os capítulos do Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. O propósito não é comentar tudo, né? Mesmo porque é impossível comentar tudo, há muita coisa que nós poderíamos falar. Mas se dar, sim, um bom comentário, uma ideia geral do capítulo e fica ao seu critério estudar mais e pesquisar mais e conhecer mais, e se algo que nós falar despertar sua curiosidade, que você possa buscar mais conhecimento, não é? A Bíblia é uma fonte inesgotável. Por mais que a gente estude, por mais que a gente veja, sempre há algo novo que Deus acaba revelando na sua palavra. Por isso que a palavra de Deus é nova a cada manhã, não é? Então, a palavra de Deus é sempre nova. Nós estamos no Apocalipse, capítulo 19, só falta 4 capítulos para nós concluirmos esse estudo nesse livro abençoado, livro de difícil interpretação, cheio de figuras, de símbolos, de imagens, de histórias para nós, mas um livro riquíssimo. Capítulo 19, a alegria e o triunfo nos céus pela queda da grande Babilônia. Não só isso, capítulo 19, nós vamos ver as bodas do Cordeiro. Vamos ver a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Então, capítulo 19, especialmente a partir do verso 11, é o grande retorno de Cristo. Retorno esse tão desejado, retorno tão esperado pela sua igreja. Não é? Quanto dia, a hora, ninguém sabe. O Senhor vai voltar. 318 vezes o Novo Testamento fala da sua volta. O livro de Apocalipse indica-nos algumas coisas que irão acontecer antes de nós vermos a volta visível de Jesus. Não é? Nós, de acordo com a interpretação futurista, o período da igreja é o capítulo 1, 2 e 3. Depois, capítulo 4 seria o arrebatamento da igreja. Capítulo de número 6 até o 19 seria o período que nós chamamos grande tribulação na terra, enquanto a igreja goza no céu das bodas do Cordeiro. Aí Cristo volta e a igreja vem com ele, ele amarra Satanás por 1000 anos e aí começa o milênio, capítulo 20. Depois do milênio, Satanás é solto para a última peleja. E aí logo é jogado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e ocorre então o juízo do grande trono branco. Após o juízo do grande trono branco, que é para o ímpio, todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, e depois nós temos novos céus, nova terra, nova Jerusalém do céu, capítulo 21, e capítulo 22, o estado eterno. Muito bem, com esses últimos 4 capítulos, nós iremos concluir esse comentário em todo o Novo Testamento. Então vamos lá, capítulo 19. E depois dessas coisas, quais coisas? Da queda da Babilônia, da grande Babilônia, a Babilônia caiu. Ouvi no céu como de uma grande voz, de uma grande multidão, que dizia: aleluia. Aqui nós vamos ter 4 aleluias, do verso 1 até o verso de número 6. E isso tem a ver com o 18, 20. Alegra-te sobre ela, ó céu. 18, 20. Vós, santos apóstolos, profetas, porque Deus já julgou a vossa causa contra ela, contra a Babilônia, que matou o sangue dos profetas, dos apóstolos. Verso 24 do capítulo 18 diz que nela se achou o sangue dos profetas e dos santos que foram mortos na terra. Por isso que depois dessas coisas ouvi no céu, é aquele júbilo do céu, uma grande voz de uma grande multidão. No céu
vai ter uma multidão que ninguém pode contar. E essa multidão dizia aleluia. A palavra aleluia significa louvor ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia, literalmente palavra hebraica, que se traduz como louvai ao Senhor. Salvação e glória e honra e poder. Deus é louvado por 4 coisas. Primeiro, pela sua salvação. Segundo, pela sua glória. Terceiro, pela sua honra, porque ele é o digno de receber toda a honra. E quarto, pelo seu poder. Então vão ser 4 aleluias: salvação, glória e honra e poder. Salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Deus é o autor da salvação. Deus é o Deus de toda a glória. Deus é digno de toda a honra. E Deus é digno de todo o poder. Por isso que é o Todo-Poderoso. Pertence ao nosso Deus. Porque verdadeiro e justo são os seus juízes. Note que Deus é louvado também pelos seus justos juízes, não é? Tudo que Deus fez, toda a execução do juiz, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças, culminando na queda da grande Babilônia, são os justos juízes desse livro. Mas esse livro não só tem juízes, esse livro tem louvor, tem adoração, tem vitória no Apocalipse. Pois julgou a grande prostituta, merecedora do juízo de Deus, que havia corrompido a terra. A terra estava corrupta por causa dela, com a sua prostituição. Novamente, prostituição na Bíblia tem 2 sentidos. A prostituição moral, não é, de ter múltiplos parceiros, e a prostituição espiritual, de em vez de adorar o único Deus, se voltar para os ídolos, para a idolatria, para a feitiçaria, para toda obra contrária a Deus. Então, julgou com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Note que também o justo juiz é devido ao sangue inocente que foi derramado, o sangue dos servos de Jesus. E outra vez disseram aleluia. O primeiro aleluia está no verso 1, o segundo aleluia está no verso 3. Nós vamos ter 4 até o verso 6. Primeiro, verso 1, segundo, no verso 3. E ouviram outra vez dizerem aleluia. E a fumaça dela sobe para todo sempre. Fumaça de quem? Fumaça da grande Babilônia, que está queimada, né? O julgamento chegou, 3 vezes diz que é numa hora que ela será julgada, destruída, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 animais estão sempre aparecendo, desde o capítulo de número 4. E diz aqui, verso 4, 19:4, e os 24 anciões e os 4 animais prostraram e adoraram a Deus. Né? No capítulo 4, eles fazem isso, eles se prostram diante do trono, eles se prostram diante do Cordeiro, e os 24 anciões e os 4 animais. Esses 24 anciões mais 4 animais, semelhante a leão, semelhante a boi, com rosto de homem, semelhante à águia, forma 28 seres que toda hora estão adorando, né? Os 24 anciões, mas os 4 animais. Prostraram-se a adorar a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia, amém, quer dizer assim seja, o justo juiz, aleluia, louvai ao Senhor. Amém, aleluia, louvai ao Senhor. Eles então também se prostram e adoram a Deus. Tudo que Deus faz merece adoração. Por isso eles se prostram, põem as coroas,
diante de Deus, todo momento eles estão adorando. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, quer dizer, aleluia, vós todos seus servos e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. Não são só os 24 anciões e os 4 animais que adoram, todos os servos do Senhor, todos os que temem o nome do Senhor, não importa se é grande, se é pequeno, são convidados a louvar o nosso Deus. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, agora toda a multidão, como voz de muitas águas. Voz de muitas águas fala da universalidade de todos os povos, tribos, nações e línguas. E como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, o quarto aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Lembra o toque da 7ª trombeta, que os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor. Aqui nosso Senhor, o Todo-Poderoso, reina. Então nós temos 4 aleluias. Então o capítulo 19, do verso 1 ao 6, começa com um cântico de triunfo, um cântico de vitória. Abre com esse irromper de louvor, com 4 aleluias, verso 1, verso 3, verso 4, verso 6. E aleluia significa louvai ao Senhor. E no verso 5 nós encontramos louvai ao nosso Deus, escrito em português. Deus é louvado por 5 coisas: pela sua salvação, pela sua glória, pelo sua honra, seu poder e os seus justos juízes. Justos juízes. Deus é o Deus de toda justiça, que retribui a cada um segundo as suas obras. Então, irrompe-se nesse louvor, nessa adoração, e o verso 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento entre Cristo e a sua igreja. É a união entre Cristo e a sua igreja. E já a sua esposa se aprontou. O que a igreja está fazendo na terra? Ela está se aprontando, se preparando para ver o noivo. Ela está com óleo na sua lamparina, com vestes brancas, que são as vestes de justiça, de santidade, de comunhão com o Cristo, que vem buscar uma igreja lavada, redimida, purificada, santificada no sangue do Cordeiro. Então, as bodas do Cordeiro. Quanto ao Cordeiro, o livro de Apocalipse, aparece 28 vezes a palavra Cordeiro. Ele, em Apocalipse 5:4, é o Cordeiro que foi, 5:6, é o Cordeiro que foi morto e reviveu, que tem 7 olhos, 7 chifres. Apocalipse 6:16, nós temos a ira do Cordeiro. Apocalipse 7:14, nós temos o sangue do Cordeiro. Apocalipse 13:8 fala do livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 17:14 fala da vitória do Cordeiro. Apocalipse 19:7 fala do cântico do Cordeiro. Apocalipse 19:7 também fala das bodas do Cordeiro. E Apocalipse 22:1 fala do trono de Deus e do Cordeiro. Então, nós só mostramos 8 vezes aí falando, mas na verdade aparece mais de 28 vezes a palavra Cordeiro nos 22 capítulos do Apocalipse. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então a sua esposa, a esposa do Cordeiro, que nós vamos encontrar aqui em Apocalipse 19:7, já se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, como uma noiva quando vai casar, ela veste vestes brancas, não é? Indica a pureza, indica a santidade, a virgindade da noiva.
Hoje algumas casam de branco, mas só Deus sabe como, não é? Nós sabemos que a pureza, a santidade deve refletir no leito digno de honra, ou digno de honra seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. E foi-lhe, Hebreus 13, 4. E foi-lhe dado que vestisse de linho indica pureza, linho fino, puro e resplandecente. A igreja resplandece. E porque o linho fino são a justiça dos santos, as obras de justiça praticada pelos santos. Jesus diz, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. E agora nós vamos ter a quarta bem-aventurança do livro. A primeira bem-aventurança do livro está em Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3, aonde diz, e aqui é uma bem-aventurança tríplice, né? Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita. Então, apesar de ser a primeira, é uma tríplice bem-aventurança. Porque lê, eu estou lendo. Para você que ouve, é bem-aventurado. E os que guardam as palavras desta profecia. Essa é a primeira bem-aventurança. Depois, nós estamos no capítulo 14, verso 13, a segunda. Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Note que são aqueles que morrem no Senhor, que são bem-aventurados, sim, diz o Espírito, para que descanse o seu trabalho e as suas obras o sigam. A terceira, no capítulo 16, verso 3, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Qual veste? Vestes de linho fino, puro, resplandecente, que são as obras de justiça dos santos, não é? Agora, no capítulo 19, verso 9, nós vamos ter a quarta bem-aventurança. Então, presta atenção. Primeiro, porque lê, ouve e guarda. Segunda, bem-aventurança para aqueles que dormem no Senhor. Terceira, para aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Quarta, bem-aventurança bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ah, que maravilha! Ser chamado à ceia das bodas do Cordeiro, porque os chamados para a ceia das bodas do Cordeiro são a noiva do Cordeiro. E disse, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Verdadeira palavra de Deus é ser bem-aventurado a ceia, as bodas do Cordeiro. Isso merece adoração. Olha só o que João faz, verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas lembre que João está se lançando aos pés de um anjo. E ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Lembra que Satanás queria ser adorado? No deserto, Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, o anjo não foi feito para ser adorado. Houve um lugar aí que estavam adorando o anjo, mas não é feito para ser adorado. Olha, não faz tal, sou teu conservo, teus irmãos, que teu testemunho de Jesus, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que verso maravilhoso, não é? Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aonde está o espírito de profecia? Está nesse livro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. A maior profecia é a palavra de Deus. Muita gente corre atrás de profecia, mas esta é a maior profecia. Amém? Agora, João vai ter outra visão. E vi. João, no todo o Apocalipse, tem 35 visões. 35 visões nos 22 capítulos.
É muita visão. Presta atenção, 20, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Ah, isso aqui merece ver essa imagem. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Que maravilha! Presta atenção, cavalo branco. Esse cavalo branco é diferente do cavalo branco do capítulo 6, no primeiro selo. O cavaleiro do cavalo branco, ainda que alguns interpretam como sendo o verbo divino, mas a grande verdade é que nós cremos que é o anticristo. Se trata da besta que sobe do mar, não é? O cavaleiro do cavalo branco na primeira abertura. Alguns intérpretes dizem que é o verbo divino, mas a maioria crê que é o anticristo. Agora, esse aqui que vem nesse cavalo branco, esse sim é o Cristo verdadeiro. E o que se olha pelo nome, estava sentado sobre ele, chama-se, esse é fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro contrastando com o outro, que não é fiel, é infiel e mentiroso. Mas esse não. Esse aqui é fiel e verdadeiro. Cavalo branco era comum quando os reis voltavam das batalhas, entrar na cidade e montar um cavalo branco. Júlio César, quando voltou da sua vitória a Gaute, entrou na cidade de Roma montado num cavalo branco. Também diz que Napoleão tinha um cavalo branco. Simão Bolivar, o grande libertador da América do Sul, também gostava de entrar na cidade montado num cavalo branco. E aqui vem Cristo, montado no cavalo branco. Esse se chama fiel e verdadeiro, o outro não. Esse é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Verso 12. E os seus olhos eram como chama de fogo. E na sua cabeça, havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Que coisa gloriosa! Eu quero parar um pouco aqui, os olhos como chama de fogo. Seu nome é a palavra de Deus, há muita riqueza aqui. Para lembrar a primeira visão que João teve no Apocalipse. Sua primeira visão, ele viu essa visão. Os olhos também são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda, 2 gumes. Ele anda no meio dos caçais, vestes brancas, um cinto de ouro na altura do peito, mão direita, estrelas, cabelos brancos, o rosto como o sol. Anda nos meios de 7 caçais. Agora, outra visão que João tem, essa daqui, do cavalo branco, o que vem sobre ele, os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda, 2 gumes, parecida. Alguns detalhes dessa visão com esta visão. Mas qual é a diferença? É que nesta visão, Cristo aparece glorificado, poderoso, andando no meio do caçais. É aquele que está no meio da sua igreja. É aquele que vive para interceder pela sua igreja, conforme Hebreus diz. Cristo, nessa visão, aparece mais como nosso sumo sacerdote do que nesta visão. Nesta visão, ele vem como rei, vitorioso, glorioso. Na sua segunda vinda, ele vem como rei. Aqui,
enquanto ele anda no meio da sua igreja, ele é o nosso sumo sacerdote, até essa visão que ele vem como rei. E vem vestido numa veste salpicada. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Existe uma identificação perfeita entre Cristo e a sua palavra. Ele é a palavra de Deus. E seguia no exército que há no céu, em cavalos brancos. Note que não é só Jesus que vem no cavalo branco. Vem uma multidão atrás dele em cavalo branco. Segue-lhe os exércitos do céu, seus anjos e quem sabe a sua igreja glorificada vem com ele. E seguia nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestido de linho branco e fino, que são, de acordo com o verso 8, as obras dos justos, não é as obras dos santos, de linho fino, branco e puro. Verso 15, da sua boca saía uma espada aguda. Só que a espada aqui é diferente da outra. Lá no capítulo 1, a espada aguda, 2 gumes. Lembra a palavra de Deus, Hebreus 4, 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas aqui a espada aguda vem para ferir. Lá é a palavra de Deus. Aqui é justiça, é juízo. Vem para ferir com elas nações e ele as regerá com vara de ferro. Ou seja, vem como juiz para reger. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Santo. Lembra no capítulo 14, quando é cortado as uvas, nós falamos do anjo da colheita, o anjo da foice e o anjo do fogo. E lança aquelas uvas da vinha da terra no grande lagar da ira de Deus. Aqui no capítulo 19, quem pisa aquele lagar, quem amassa aquela uva da ira de Deus é o próprio Jesus. E da sua boca, para ferir com elas as nações, regerá. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Essa segunda vinda, ele vem como juiz, ele vem como rei, ele vem julgar, ele vem pisar o lagar da ira de Deus. E na veste, e na sua coxa, tanto na veste quanto na coxa, está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo, olha quantos nomes ele tem. Um nome que ninguém sabe. Depois, o nome pelo qual se chama Palavra de Deus. Depois, nós vamos ter Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que coisa maravilhosa. Verso de número 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam por meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Nós temos 2 ceias no capítulo 19. A ceia das bodas do Cordeiro.